graça e a paz do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, memorial? Amém. Senta no seu lugar, querido. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A você que está em casa acompanhando essa transmissão online hoje à noite, que a graça do Senhor esteja sobre você e que a mão boa dele esteja sobre sua vida. Se você quiser escrever nos comentários este vídeo, de onde você está assistindo, de onde você está nos acompanhando, você também pode partilhar o seu pedido de oração. Nós queremos orar, abençoar a sua vida e, se possível, venha nos conhecer pessoalmente também, em nome de Jesus. Para você que está nos visitando aqui hoje à noite, que alegria de ter aqui. Que Deus te abençoe, e vocês estão mais bonitos que na semana passada. Louvado seja Deus. Tá bom? Já deu um sorriso para a pessoa que está do seu lado hoje à noite, aquele sorriso bonito. Diga boa noite, seja bem-vindo, que a graça do Senhor seja sobre você. Graças a Deus. Tivemos um fim de semana muito abençoado. Tivemos o seminário de intercessão. Quantos foram abençoados no seminário de intercessão? Digam amém. Irmã, foi do céu, né? Foi de Deus. Apanhamos, choramos, rimos, foi bênção demais. Louvado seja Deus. Você que está nos visitando, uma alegria receber você aqui. Que Deus fale o seu coração em nome de Jesus. E eu peço a você que abra a sua Bíblia, por gentileza, em 1 Reis, capítulo 17. Vamos ler somente o versículo 1 por hora. 1 Reis 17, versículo de número 1. Livro de Reis 17, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, derrama da tua graça sobre nós, continua falando no nosso coração, e obrigado por podermos estar na tua casa, na tua presença, porque tu tens sido bom para conosco. Peço, abre nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir a tua voz, e ao ouvi-la possamos discerni-la, e ao discerni-la possamos obedecê-la. Esta é a minha oração em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, é o seguinte, eu tenho lido assim a história de Elias, e eu queria assim essa noite partilhar algumas impressões daquilo que Deus tem colocado no meu coração ao longo desse tempo. E esses são sermões perigosos, porque nesses sermões o pastor geralmente acaba falando muito. Então, mas eu vou me controlar, vou falar pouco hoje, tá? Olha só, deixa eu só posicionar a gente na história. Quando os reis surgem em Israel, nós temos ali então Saul, depois temos Davi, o maior rei da história de Israel, nós temos Salomão. Enquanto esses três reinam, você tem um reino unificado. Quando Salomão morre, e aí o seu filho assume o reino, assume o trono, a primeira coisa que ele faz, como bom político que era, ele aumenta os impostos do povo. Você acha que isso é só no Brasil, tá? E aí quando ele aumenta os impostos do povo, dá um rolo, um problema, guerra civil, racha a nação no meio, modo de dizer, porque 10 tribos ficam no norte, 2 ficam no sul. Então surge dali o que a gente chama dos reinos do norte, o reino de Israel, e os reinos do sul, o reino de Judá. No sul vai ficar Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos seguem o caminho do norte. E quando começam a se levantar os reis do norte, todos eles, sem exceção dos 200 e poucos anos de reinado, os 19 reis que reinaram no norte foram reis maus, reis iníquos, reis perversos. Eles vão levar a nação ladeira abaixo. Tanto é que é o primeiro dos reinos a ser invadido pela Síria em 722, por causa da sua imoralidade e do seu pecado. Então, você tem essa história, e aí você vai ter ali Jeroboão, que é o primeiro rei do norte, e essa aqui é a linhagem, a descendência de Acabe, que é o rei com o qual Elias está falando. Então você tem Jeroboão, você tem Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri e Acabe. Acabe é o 7º rei de Israel. Só que é o seguinte, se você ler a história desses camaradas, vai começar lá em 1 Reis 14, nós estamos em 1 Reis 17, você vai ver que não é que eles eram maus, eles iam se aperfeiçoando na maldade, entendeu? Cada rei que assumia, a Bíblia diz assim, e fez pior do que o seu antecessor. É igual os técnicos do Flamengo, e fez pior do que nada. Isso aqui, foi só é igual o meu time também, cada ano que passa fala, não tem para onde ir, tem, cava o buraco que afunda mais. Um pouquinho mais de retorno para mim, por gentileza, fazendo um favor, querido. Então os reis foram se aperfeiçoando na maldade. Jeroboão fez maldade, Nadab piorou, Baasa piorou, Elá piorou, Zinri piorou, Onri vai instituir Samaria, e aí a gente vai ter todo aquele problema do povo samaritano com o povo judeu, que a gente conhece lá no Novo Testamento. E aí você vai ter
Acabe. Então deixa eu fazer umas rápidas reflexões aqui, um dia há de sair alguma coisa dessas reflexões, só umas pontuações desse contexto histórico. Primeiro, nem todo mundo tem bom coração e nem tudo melhora com o tempo, tem coisas que só pioram com o tempo, e as pessoas são más por natureza. Segundo, às vezes o mundo evolui externamente, mas as pessoas evoluem internamente. A gente vive isso hoje em dia, o mundo está evoluindo externamente, mas a gente percebe que as pessoas estão evoluindo. A terceira que eu anotei aqui, óbvio, as coisas sempre podem piorar, certo? Sempre podem. Quarto, políticos vêm e vão, mas as forças do mal permanecem as mesmas. Dias novos, demônios antigos. Satanás e Deus estão trabalhando para criar um legado geracional. Então, assim como Deus é Deus de geração em geração e espera que a tocha da fé passe de geração em geração, também Satanás trabalha com um legado, ele vai multiplicando um legado de maldade. E uma outra ponderação que eu coloquei aqui é que este mundo tem poderes, políticos e autoridades, mas Deus continua tendo os seus profetas. Então, nós chegamos à história de Acabe. Volta comigo no final do capítulo 16, nós lemos 17:1, vamos ler o final do 16, só para você entender quem é esse Acabe, o qual eu estou falando aqui. 1 Reis 16, 29, diz assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. O reino de Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, reinou 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os outros que foram antes dele. Lembra disso que eu falei para vocês? Mais do que todos os outros. Como se fora coisa somenos andar ele nos pecados de Jeroboão. Lembra que o reino começou lá com Jeroboão, que rachou lá em cima? Filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, que todos os reis de Israel fizeram antes dele. Então isso aqui é um cidadão extra classe, né? Um cara que sabia fazer ruindade, era o tal do Acabe. O contexto dessa história que Elias vai pintar na cena, nós temos o reinado de Acabe, um rei muito mau, e além de ser um rei muito mau, o que ele vai fazer? Ele vai casar com a pior mulher do Antigo Testamento, que é Jezabel, certo? Jezabel, como que eu vou dizer para você? Não tem como dizer para você. Jezabel, assim, era Carminha do Antigo Testamento, assim, era difícil, tá? Jezabel traz o culto a Baal, ela vai trazer o culto a Astarote. Só para você entender, né? Astarote, ou Aserá, dependendo da tradução da Bíblia, era a mãe de Baal. Então Baal, Deus ao qual se atribuía a fertilidade, ao qual se atribuía as colheitas, as chuvas, e Astarote era a mãe de Baal, e ela era cultuada através de relações íntimas. Era essa maneira que se cultuava, assim que suas sacerdotisas e os seus profetas estabeleciam culto. Então é esse tipo de mulher com a qual o rei de Israel se casa. Ela era sacerdotisa de Astarote, ela vai instituir esse tipo de culto ali dentro. Alguns teólogos mais progressistas da época, alguns teólogos mais liberais da época se você der uma olhadinha assim, alguns comentaristas chegam a dizer que eles trazem Astarote para ser um tipo de esposa de Deus, porque Deus é só, então você precisa parear ele com alguém. Então Astarote talvez seja elevada a esse nível de ser a esposa de Deus. Esses dias que nós estamos vivendo, um culto que é prestado através de relações íntimas, e só para que você entenda, todo Deus pedia as primícias. Então, quando você tinha relações íntimas e uma criança nascia daquela relação prestada naquele culto, a quem era sacrificada aquela criança? Astarote exigia sacrifício de crianças. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você adora o sexo, você mata a criança. Quando você adora o sexo, você mata a criança. Quando você tem uma geração que não pensa mais no filho, mas que só pensa no seu próprio prazer, você não tem dificuldade de matar as crianças. Novos dias, demônios antigos. E então o que está acontecendo nos dias de Elias é que nós
temos por trás do que os olhos veem, coisas que os olhos não veem. A gente tem uma guerra espiritual. O pano de fundo da vida de Elias é uma guerra espiritual. Tem uma guerra no mundo do espírito acontecendo entre Baal, Astarote e o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Baal e Astarote, introduzidos como o Deus agora daquela nação, e eles vão sendo cultuados por influência de Jezabel naquele lugar. Baal, principal divindade masculina, Aserá, principal divindade feminina. Baal, constituído o Deus da colheita, o Deus da chuva. E aí chega Elias diante da presença de Acabe, e qual é a profecia que ele dá para Acabe? Irmão, não vai chover durante 3 anos e meio. Você percebe o que Deus está fazendo? Percebe, irmão? Seguinte, não vai chover durante 3 anos e meio. Como que Deus começa a brincadeira? Quebrando as pernas de Baal, entendeu? O que Elias está dizendo para Acabe é assim: o meu Deus governa sobre o seu Deus. Eu preciso que você entenda isso. Talvez Elias chegou lá na presença de Acabe com uma camiseta escrita assim: não importa quem seja o seu Deus, o meu é maior. Entendeu? Ele botou lá: não importa quem é o seu Deus, o meu é maior. Essa é a mensagem. Então ele está dizendo logo assim: esse Deusinho, como o Hulk disse para Loki no final daquele filme profético dos Avengers, Deus fraco, não é isso? Então Elias está dizendo assim: esse Deusinho seu é muito fraco. Deixa eu fazer uma lembrança para você sobre isso. Irmãos, às vezes a gente tem uma ideia de que Satanás e Deus estão assim bem perto de uma igualdade, sabe assim, que Deus ganha, mas ganha sim, porque a gente fica dando uma força daqui, orando, e aí eles recebem uma energia lá, e Deus... Irmãos, Satanás não dá para saída contra Deus. Satanás tem poder, mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Todo o poder está nas suas mãos. Ele já o colocou debaixo dos seus pés, já o expôs à ignomínia. Satanás não tem mais nem a chave da casa dele. Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Amém, irmãos? Muito importante que a gente entenda. Agora, o que Elias está dizendo e o que está acontecendo aqui, irmãos? Que Deus tem sido paciente com aquele povo. 6 gerações já se passaram, 6 gerações. Deus tem sido 6 gerações de iniquidade e Deus está sendo paciente. Aqui vai uma outra coisa para que você atente nessa noite. O fato de Deus ser paciente com algo não significa que Deus está aprovando algo. Paciência e aprovação são coisas bem diferentes. Deus estava sendo paciente, Deus é muito paciente. Ele diz: ainda vai ficar 3 anos e meio sem chover, para ver se vocês se arrependem. Irmãos, Deus é muito paciente. Ainda bem que Deus não é a gente, ou que a gente não é Deus, porque você já falou para alguém algo do tipo: faz assim, se você continuar fazendo essa maldade comigo, daqui 6 gerações eu vou tomar uma providência. A gente quer resolver na hora. Eu que sei que os meus filhos, eu não dou 6 gerações para ele falar: você tem 6 segundos para descer daí, moleque, ou você vai se ver comigo. Mas Deus é paciente. Contudo, o fato de Deus ser paciente conosco não significa que Deus aprove o que nós estamos fazendo. Tem gente que usufrui da paciência de Deus, achando que Deus está aprovando as nossas atitudes, e são coisas bem diferentes. Então, está acontecendo essa guerra no mundo espiritual, e está acontecendo uma guerra no mundo material, no mundo visível, e essa guerra tem personagens: Acabe, Jezabel e Elias. Acabe e Jezabel são poderosos, eles têm o dinheiro, eles têm o poder, eles têm o exército, têm o reino, têm o castelo, eles parecem estar numa aparente vantagem. Jezabel, nós vamos falar mais sobre isso, ela é dominante, ela é controladora, ela é arrogante. Acabe é covarde, Acabe é passivo. E aí Deus vai introduzir nessa história Elias. Irmãos, Elias cai do nada. Do nada. Você fala assim: o que nós sabemos da história de Elias antes de ele profetizar na cara do rei de Israel? Nada. O homem aparece como um raio, buf, caiu. Ele vai sair do meio do nada, sem a gente saber quem ele é. É para contribuir? Isso, aí, obrigado. Onde que eu estava? Elias estava contribuindo. Não, caindo como um raio. O homem cai como um raio. A Bíblia fala assim: e veio Elias da região de Tisbé, de Gileade. Então assim, se você for pesquisar em qualquer atlas bíblico, em qualquer comentário, onde era a bendita da cidade de Tisbe ou de Tisbé, ninguém sabe, não tem nem no mapa antigo. Gileade a gente sabe que é na região daquilo que hoje, na época era Cisjordânia, hoje é a Jordânia. Quem foi lá em Israel viu as montanhas da Jordânia, a gente consegue ver do outro lado do Jordão. Mas era uma região de gente do mato, se assim eu posso dizer para você. Era uma região de gente truculenta, uma região de gente que vivia ao ar livre. Era uma região de gente caipira, entendeu?
Elias era um cara meio caipirão. A gente sabe a história de Jezabel, filha de Etbaal, sacerdotisa de Astarote, filha de um rei. A gente sabe a história de Acabe, a linhagem dele, dos reis de Israel. E de Elias a gente não sabe nada, quem era o pai, quem era a mãe, qual era a família, de onde veio, se fez curso superior, se não fez, se tinha MBA, se fez teologia, se torcia para o Corinthians, não sabe nada de Elias, nada, não sabemos nada. Por quê? Porque não é sobre Elias, é sobre Deus, irmãos. É sobre Deus. Elias não gasta tempo apresentando suas credenciais. Então, seu Acabe, estou aqui, eu sou Elias, sou um profeta do Senhor, formado na escola tal, fiz MBA nisso, pós-graduado naquilo outro, mestre naquilo não sei o outro. A credencial desse negócio é o seguinte: eu ando com Deus. Eu ando com Deus. Irmãos, é sobre Deus, amém? É sobre Deus. Tome cuidado com os líderes que falam demais de si mesmo. A gente não está aqui para falar sobre nós estamos aqui para falar sobre aquele que reina e governa sobre todos. Estamos aqui para apontar para o Senhor. Então, chega Elias, esse camarada sem modos, esse camarada do mato, o pessoal tudo acostumado com a corte, todo mundo comendo bonitinho, todo mundo certinho, e Elias é um cara diferente, é um cara truculento. Eu me lembro na minha infância, tinha os filmes do Crocodilo Dundee. Por que só o pessoal de cabeça branca fez assim? Lembra do Crocodilo Dundee? Aquele cara lá do interior da Austrália, ele chegava assim, ele destoava. Elias destoava do palácio, Elias destoava da corte, não era dele. Tanto é, irmãos, que quando você vai ver que ele deu uma profecia para Acasias, segundo a Reis capítulo número 1, que Elias também era um profeta simples, né? Ele falou assim: avisa o rei que ele vai morrer. Era isso assim, avisa o rei que ele vai morrer. Avisou um pessoal, e aí o pessoal chega: a gente estava indo consultar um profeta lá fora do povo de Deus, mas um cara se pôs no nosso caminho e falou que você vai morrer. Ele falou assim: quem que profetizou isso aí? Não sabemos. Elias não se importava em falar o nome, o que importava era dar a mensagem de Deus. Não sabemos quem ele é. Aí Acasias fala: descreve o elemento para mim. Ele fala assim: vestido com peles e amarrado com cinto de couro. Elias. De quem você lembra nessa descrição? João Batista. João Batista é o Elias 2.0 do Novo Testamento, irmãos. A Bíblia fala que ele veio no espírito de Elias. Ele veio para dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Elias, ele é diferente. O nome de Elias é a junção de dois nomes que nós conhecemos bem. O nome de Deus no Antigo Testamento era Elohim, Deus da montanha, e Yah, que é Yahvé. Então nós temos El, que é o Deus, e Yahvé, o Jeová. E a gente tem uma preposição no meio, um I, que seria Elijah, que quer dizer: meu Deus é Jeová. Esse é o nome de Elias. Então presta atenção, num tempo de apostasia, num tempo de idolatria, num tempo que as pessoas estão se curvando a Baal, se curvando a Astarote, se vendendo, Deus levanta pessoas para dizer: meu Deus é Jeová. O meu Deus é Jeová. Essa é a mensagem que ele está trazendo para eles. Essa é a mensagem. Tanto é que depois, quando ele volta à presença de Acabe, ele diz assim: você é o perturbador de Israel. Porque às vezes, irmãos, a gente fica assim muito preocupado com a perturbação que Satanás está fazendo, mas volta e meia Deus levanta pessoas do povo de Deus para perturbar o mundo. Sabia disso? Não é isso que a Bíblia fala sobre os discípulos lá em Atos dos Apóstolos? Aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram até nós. Então nós estamos diante de uma batalha real que está acontecendo. Acabe e Jezabel têm o dinheiro, mas Elias tem a unção. Acabe e Jezabel têm poder, mas Elias tem a unção. Acabe e Jezabel têm a máquina do governo, mas Elias tem a unção. Acabe e Jezabel têm a religião, mas Elias tem a unção. Acabe e Jezabel têm o exército, mas Elias tem a unção. Irmãos, nós temos que escolher em alguns momentos na vida: ou eu escolho ter tudo e não ter Deus, ou eu escolho ter Deus, mesmo correndo o risco de não ter mais nada. Acabe e Jezabel tinham tudo, menos Deus. Elias não tinha nada, mas ele tinha Deus. E quem tem Deus, irmãos, tem mais do que tudo. Posso ouvir um amém? Quem tem Deus tem mais do que tudo. Então nós temos três personagens. Nós temos Jezabel, Acabe e Elias. E aqui é o meu ponto hoje à noite, e eu não quero me demorar. Mas eu acho que mais do que três pessoas, eu penso que, observando como a história caminha, os dias que nós vivemos, haviam ali três espíritos em ação. Haviam três espíritos que moviam aquelas pessoas a serem quem eles eram e a se comportar da maneira que eles se comportam. Por mais que Acabe, Jezabel e Elias
já tenham morrido, já tenham passado, o espírito que os governava, que guiava as suas atitudes, continua vivendo nos dias de hoje. Porque a Bíblia, irmãos, ela não só nos fala o que aconteceu, a Bíblia nos fala o que sempre acontece. Não vi nada novo debaixo do sol, não foi isso que o sábio disse? Não há nada novo debaixo do sol. A Bíblia não, por que a Bíblia é eterna? Por que a palavra de Deus não passa? Porque ela fala de princípios que nunca mudam, geração vai, geração vem, mas o coração do homem permanece o mesmo, as forças que agem sobre os homens continuam sendo as mesmas. Haviam espíritos por trás dessa cortina, e para mim havia claramente ali o espírito de Jezabel. E o espírito de Jezabel, em primeiro lugar, eu preguei uma palavra um tempo aqui atrás na igreja, chamada Jezabel e seus filhos, está no nosso canal do YouTube, que eu gastei tempo aqui só para falar sobre Jezabel. Mas quando a gente olha a história de Acabe, a gente percebe que quem governa não é Acabe. Quem que governava, irmãos? Jezabel que governava. Era ela quem dava as cartas, era quem ditava os rumos. Acabe era só um peão, Acabe era só a ponta da lança. Era só o cara que estava ali na frente como o marionete, obrigado. Era só a marionete que ela ficava aqui por trás das cordas orientando. Jezabel é controladora, Jezabel é dissimulada e Jezabel é altamente promíscua, altamente envolvida com perversões morais ligadas à sexualidade. Quem vai dizer que Jezabel é um espírito? Não sou eu, é Jesus Cristo. Quando ele manda carta às igrejas, 7 igrejas do Apocalipse, Apocalipse capítulo número 2, quando ele vai falar da igreja de Tiatira, abra sua Bíblia por gentileza, Apocalipse 2, versículo número 20 em diante. Eu vou lendo, e aí você chega lá, Apocalipse 2, versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher, Jezabel. Espera aí. Já se passaram mais de 1000 anos. Ou essa mulher tem mais de 1000 anos, ou Jesus está falando de outra coisa. O tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que ela se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstata de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras às quais ela incita. Jezabel estava atuando na igreja de Tiatira mais de 1000 anos depois. Jezabel é um espírito que quer ludibriar os servos de Deus e que quer incitá-los a praticar as coisas que Deus não quer. E o que Deus está dizendo para a igreja de Tiatira é assim: não tolera essa mulher, eu tenho contra ti que você tolera ela. Lembra que eu disse para você que paciência e tolerância são duas coisas bem diferentes? Não tolere ela, não seja passivo. E vou falar sobre Acabe, mas Tiatira é esse espírito de Acabe, que é passivo com as coisas. Se você dá ouvidos, você tolera. Se você não corta a conversa, você tolera. Se você não muda de canal, você tolera. Se você não bloqueia, você tolera. Se você permanece naquele bendito grupo de amigos da escola, que formou na escola estadual de não sei o que lá, não sei de onde, 1900 e bolinha, e agora se encontraram no WhatsApp, mas esse bendito desse grupo é só pornografia e sacanagem o dia inteiro, e você permanece lá, mesmo sendo um servo do Senhor, você tolera, porque tem coisas as quais Deus não tolera, e nós não fomos chamados para tolerar aquilo que Deus não tolera. Posso ouvir um amém? Nós não fomos chamados para tolerar aquilo que Deus não tolera. Por quê? Porque a tolerância é uma falsificação do arrependimento. Na verdade é o seguinte: quando a gente abre a porta da tolerância, e essa palavra é tão falada hoje, quando a gente abre a porta da tolerância, a gente fecha a porta do arrependimento. Aonde existe tolerância, não existe arrependimento. Uma coisa é amor e paciência, outra coisa é tolerância, é dizer, está tudo bem. Como que o espírito de Jezabel atua? O espírito de Jezabel ataca a mente com falsos ensinos. Jesus está dizendo, você não só tolera, mas você permite que ela ensine, como Jezabel gosta de ensinar, irmãos. E hoje em dia com a internet, Jezabel está ensinando em tudo que é lugar. Ensina no blog, ensina na página de Fuxico, ensina na página do Choquei, do GNT, na página do não sei o que da onde, ensina nos blogs, ensina nas páginas de fofoca, ensina no Instagram, ensina no TikTok, ensina, e está ensinando, e está pervertendo a mente das pessoas, ensinando a imoralidade sexual. Parece-me que não existe outro assunto no mundo que não seja como as pessoas vão fazer sexo. Desculpa, não é isso? Gente, não tem outra pauta no mundo para a gente falar? Então é assim, seja homo, seja bi, seja trans, seja
poli, seja bi, ninguém é de ninguém, faça o seu casal, trisal, quadrisal, seja lá o que for isso, está valendo, tá tudo. Vamos falar sobre essa grande liberação. Parece-me que existe um demônio de anarquia sexual nos nossos dias, não te parece isso também? O importante é que você faça o que você quiser, é assim que Jezabel ensina. Jezabel tem ido atrás das nossas crianças, tem ido atrás da nossa juventude, tem ido. Eu preguei isso aqui outro dia, assim, crianças de 12 anos, 11 anos, que estão se perdendo nesse caminho já e agora. Gente que na internet sucumbe ao espírito de Jezabel, porque o que Jezabel quer é nos controlar, ela gosta de controle. E gente que lá na bendita da internet perde o controle da sua sensualidade, perde o controle do seu tempo, perde o controle do seu dinheiro, perde o controle do seu casamento, perde o controle da sua vida financeira, perde o controle da sua pureza, perde o controle dos seus filhos. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Fuja de líderes controladores. Todo líder controlador é dominado pelo espírito de Jezabel. Líder que você tem que prestar conta, você tem que dizer onde foi, o que você fez, não sei o que lá, você tem que dar o dízimo para mim, igual o pastor estava falando aqui, você tem que me dizer não sei o que lá, se for viajar eu que tenho que orar por você, babá. Nós não somos controladores de ninguém, nós somos pastores, nós apontamos o caminho e você que se vire com Jesus, mais ou menos isso. Claro que a gente te ama e vai caminhar com você, mas você achar que você tem que prestar conta, que a gente está aqui para dominar você, todo líder dominador é um líder sob a influência de Jezabel. Jezabel trabalha com manipulação, ela manipulava Acabe, ela manipulava os políticos, ela manipulava o conselho, ela manipulava o dinheiro, ela manipulava o culto, porque ela vai manipular os falsos, lembra os falsos profetas de Baal? É Jezabel quem traz para dentro, ela manipula a religião, ela manipula a devoção. 1 Reis 21, 25 diz assim: Acabe se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque sua mulher Jezabel o instigava. Ela manipulava os anciãos, manipulava os velhinhos, tanto é que quando Acabe quer comprar a vinha de Nabote, e aí Nabote não vende a vinha, mesmo ele sendo rei, ela fala assim, mais ou menos ela fala para Acabe assim: tu é um homem muito frouxo. Ela fala assim: tu é rei e não conseguiu comprar a vinha? Ela fala assim: eu vou dar um jeito nisso. E mulher, quando fala eu vou dar um jeito nisso, eu vou dar um jeito nisso. Aí ela junta lá uns anciãos e fala assim: vocês vão dizer que viram Nabote profanando contra Deus e com intento profano contra o rei. Aí eles vão lá, 2 testemunhas, lembra disso? Fulano blasfemou contra Deus e contra o rei, mata Nabote. Ela pega, tá vendo, Acabe? É assim que se faz as coisas. Gente boa, Jezabel. Controle, manipulação, gente que Jezabel quer manipular a mente das pessoas, espírito de luxúria, de imoralidade. Quero controlar a minha esposa, quero controlar aquilo que ela está fazendo, quero que ela se submeta a mim do jeito que eu quiser, quero que as pessoas façam somente aquilo que eu quero. Eu penso que o espírito de Jezabel se manifesta, eu vou tentar falar isso aqui com muito, quando a gente não consegue mais guardar os pactos e as alianças que a gente deveria ter com Deus. Vou falar uma coisa aqui para os casados: aliança é uma coisa muito séria, tá? E Jezabel tem um profundo problema com alianças e com pactos. Quando Jezabel entra no nosso coração, a gente começa, mesmo sendo casado, a viver como quem fosse solteiro. É casado, mas tem vida de solteiro. É os amigos, é as amigas, umas conversas, uns negócios, uns procedimentos, o jeito que gasta dinheiro, a conduta. Fala: meu filho, tu não é casado? Tu não é casado? Você sabe como que se celebrava uma aliança no Antigo Testamento? Rapidinho, nem estava no esboço. Eles pegavam um animal, partiam ele no meio. E aí eles partiam o animal no meio e passavam no meio daquele animal para celebrar a aliança, porque tinha que ter derramamento de sangue. Toda aliança tem derramamento de sangue. É por isso que o homem só deveria se entregar à mulher e a mulher ao homem depois do casamento. Você conversa para outro dia, porque ali está sendo celebrada uma aliança. Então tinha derramamento de sangue, eles cortavam o animal no meio e passavam no meio. Deus fez um pacto assim com Abraão, só que só Deus passou no meio. E aí quando eles terminavam de celebrar a aliança, eles diziam assim: se eu não cumprir a minha parte da aliança com você, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Quando a gente vem para o altar, o que a gente está celebrando, irmãos? Uma bendita de uma aliança. É isso que eu estou dizendo: eu vou ser fiel a você, custe o que custar. Eu vou te amar, custe o que custar. Eu vou te respeitar, eu vou te honrar.
Mas Jezabel diz, a aliança é só um contrato, tem divórcio, a gente quebra, a gente faz o que a gente quiser, você é casado, mas não é castrado, é casado, mas tem que viver a sua vida, como se ser casado não fosse a melhor coisa do mundo. Jesus diz, eu dei tempo para ela se arrepender, mas ela não quis se arrepender da sua prostituição. O espírito de Acabe, que é mais sobre o espírito de Jezabel, essa pregação está lá no canal da igreja. Tem o espírito de Acabe. Se o espírito de Jezabel é manipulador, controlador, lascivo, o espírito de Acabe é diferente, ele é um espírito passivo, ele é um espírito que não se opõe a nada. Olha o que diz 1 Reis 21, 25, leia comigo, 1 Reis 21, 25, eu citei, agora nós vamos ler juntos. 1 Reis 21, 25, ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. O que Acabe fez, irmãos? Ele se vendeu. Não sou eu, estou fazendo nada, mas também não estou me opondo. Não é que eu estou fazendo, não é que eu estou promovendo, mas assim, pastor, cada um vive sua vida, cada um faz o que quer, cada um pensa o que quer, a gente não está aqui assim para se opor a ninguém, para se indispor com ninguém. A Bíblia diz que na medida do possível a gente tem que ter paz com todos, pastor, e geralmente Jezabel encontra espaço onde existem Acabes, porque um é manipulador, um é usurpador, dominador, e o outro é passivo, o outro se deixa manietar, ele é um espírito passivo, ele se vende, Acabe se vende, irmãos, ele é justo, até que pinte uma propina, eu sou correto, até que me ofereçam uma parte boa do negócio, eu sou legal, até que na licitação eu leve um por fora, eu sou crente, até que me ofereçam uma parte. Ele pode não ser o agente primário do mal, mas ele é o canal por onde o mal passa. Ele diz, vai passar por aqui, e você vai passar tal hora, eu vou ali tomar um café, a minha função era proteger essa estrada aqui, mas eu vou ali tomar um café, tal hora, e você passa nessa hora, e assim, fazer o quê? Ele é o Judas do Antigo Testamento. Judas diz, quanto custa trair Jesus? 30 moedas, está feito. Acabe diz, quanto custa trair a Deus? Está aqui, está feito, pagando bem, que mal tem? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, existem 3 níveis de influência do mal na vida da gente. A primeira delas é a possessão. A gente vai ver possessão claramente no Novo Testamento, tá? A visão sistêmica da Bíblia vai abrindo, né? A gente tem um funil que vai se abrindo, então eu creio que já existiam pessoas possessas no Antigo Testamento, mas isso vai se caracterizar bem claramente no Novo Testamento. Então Jesus lida com os possessos com naturalidade. O que é uma pessoa possessa? Ela está sob controle absoluto de Satanás, as ideias, a mente, o coração. Por vezes o Satanás se manifesta, por vezes não, mas ela está possessa, tudo bem? A gente tem possessão, a gente tem opressão. Pessoas do Novo Testamento, crentes, passaram por opressão. Jesus foi opresso pelo mal, Mateus capítulo número 4, foi tentado no deserto, Satanás o oprimiu, o instigou. Pedro foi opresso pelo mal, só que Jesus não se venceu da opressão, Pedro cedeu à opressão. Satanás ficou aqui na cabeça dele, e ele disse para Jesus, tu não vai morrer na cruz. O que Jesus falou para ele? Para trás de mim, Satanás, certo? Então, você tá ouvindo o que Satanás falou e você está dando vazão a isso. Parênteses, crentes não ficam possessos. Vou repetir. Fala assim, pastor, é que você não conhece minha esposa. Crentes não ficam possessos. Pelo amor de Deus, gente, tá bom? Isso é básico do básico. Não ficam possessos. A palavra do Senhor nos diz que quando a gente entrega a vida a Jesus, eis que tudo se fez novo, nós somos novas criaturas, as coisas velhas ficaram para trás. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Paulo vai dizer aos Efésios, dizendo assim, no dia que vocês creram e receberam o Senhor, vocês foram selados, repita comigo, selado, com o Espírito Santo da promessa. O que é isso? Naquele dia o Espírito de Deus sela você, ele invade você, ele ocupa a sua vida por inteiro e agora não tem espaço para mais nada. Selo, ele estava referindo ao selo real, tinha 2 funções. A primeira delas, propriedade, isso aqui é real. Irmão, você pertence a Deus, você é propriedade de Deus. A segunda era, não pode ser violado, não pode ser aberto. Você entendeu? É propriedade real, não é qualquer um que mete a mão. Então, crentes não ficam possessos. Amém, irmãos?
Quem se diz crente e não é, aí, irmão, o céu, quer dizer, o inferno é o limite, né? Aí beleza, mas crente, habitado pelo Espírito Santo de Deus, nunca, jamais. A palavra, Jesus vai dizer em Mateus, ele vem e limpa a casa, tira o espírito vaga por aí, porque o Satanás não tem onde morar. E aí ele volta, se a casa está limpa, ele volta com mais 7, lembra disso? Só que quando Jesus entra na nossa vida, se há qualquer espírito mal em nós, irmão, aquilo cai na hora, porque o Espírito de Deus nos toma por inteiro. Jesus não toma uma parte da sua vida, ele te toma por inteiro. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Estamos entendidos? Agora, crente pode ser opresso, sim. Você não está às vezes assim e vê aquele negócio e fala, gente, da onde que veio esse míssil do inferno, não é? Vem aquele negócio na sua mente, aquela cena, aquela imagem, opressão que vem sobre nós, interna e externa. Níveis de influência do mal, possessão, opressão, e eu vou tentar traduzir isso assim, a tendência do meio, a cultura. Esse é o nível de influência do mal. Lembra quando Daniel e seus amigos vão para a Babilônia? O quanto a Babilônia faz pressão neles, para que eles sigam o caminho da Babilônia. Esse é o nível de influência do mal na vida da gente. Por isso que a Bíblia diz, não amem o mundo, nem aquilo que no mundo há. O mundo vai nos oferecer. Então às vezes a gente é gente que tá, não estou possesso, não estou opresso, mas eu já cedi à maldade porque eu estou seguindo a tendência da cultura, eu estou seguindo a tendência do mundo. Eu me lembro que numa das gravidezes da Flávia, foram muitas, não lembro mais, tem uma vez que ela botou no grupo lá assim, falou, gente, estou grávida, e aí começou o pessoal, parabéns Flávia, que Deus te abençoe, não sei o que lá, aí entrou um menino lá no grupo assim, falou, parabéns Flávia, feliz aniversário, que o Senhor te abençoe, aí o pessoal assim, oh, ela está grávida, ele escreveu assim, desculpa, eu só segui o fluxo. Às vezes a gente está assim, e aí, para onde que está todo mundo indo? É para cá? Então é para cá que a gente vai. Para onde que o caminho vai? Então é para cá. É a cabeça de Acabe. Eu sou rei de Israel, mas assim, vamos seguir o fluxo da maldade. Eu sou o rei do povo de Deus, mas eu não vou me opor. Essas são as tendências do mundo, é por isso que Acabe como que o espírito de Acabe se manifesta? Primeiro, ele é um rei falsificado. Tudo que Deus cria, Satanás falsifica. Ele é um rei falsificado por quê? Irmãos, ele é rei da onde, irmãos? Ele é rei da Síria, rei da Babilônia, ele é rei dos Moabitas, dos Amonitas, ele é rei da onde, irmão? De Israel. Vou repetir para você, Israel, rei do povo de Deus, rei da nação do Senhor. Brigaram, entreveraram, porque o povo de Deus vive brigando mesmo, mas é povo de Deus. E aquele rei é um rei falso, porque ele deveria governar aquele povo segundo os princípios de Deus, mas tudo que ele faz é ante Deus. Homens que estão aqui, Deus te deu um pequeno reinado para você cuidar, que é a sua casa. E se na sua casa não tem reino, é porque o rei não está lá. Onde não há reino, não há rei. Não tem reino na minha casa, pastor. É a sua casa, é o seu reino. Não é para você oprimir, não é para você castigar, é para que você governar pelos princípios de Deus. Não é isso que Paulo vai dizer? Qualificação de ministro da palavra, que governe bem a sua própria casa. Não sabe governar a casa, vai governar a igreja como? Irmão, você está governando a sua casa? Ou você é uma falsificação de um rei? Ou o espírito de Acabe se apossou de você? Na minha experiência, no que eu observo da vida, eu percebo que o espírito de Jezabel, na maioria das vezes, age nas irmãs, e o espírito de Acabe, na maioria das vezes, age nos homens. Acontece o contrário? Claro que acontece, mas em geral, os homens tendem a ter esse espírito mais o nosso pai Adão, mais passivo. Vamos ver no que dá. Ele é um rei falsificado, ele é um pregador falso, porque ele deveria proclamar uma mensagem, de que Javé era Deus, mas o que ele traz é uma religião falsa. Ele coloca uma idolatria falsa, uma prática anticristã. Ele é governado pela força errada. Qual é a força que governa a sua vida? No Novo Testamento diz, ou você é governado pelo Espírito, ou você é governado pela carne, ou você é governado pelo diabo. Uma dessas três forças vão governar a sua vida. Acabe esse cara que fica ali entre a carne e o diabo, entendeu? Porque a carne nos empurra a fazer aquilo que o diabo quer, e ele fica aqui nesse movimento da carne. E a carne é míope, a carne é autoindulgente, a carne é autodestrutiva, a carne é estúpida. Conhece Acabes por aí? Estúpidos, autodestrutivos. Está sempre metido num rolo, sempre metido numa briga.
sempre com obra da carne aparecendo. Quem vive na carne, vive causando dor a si mesmo e aos outros. É fácil reconhecer os Acabes. Um cara que está sempre se machucando, está machucando alguém. Acabe não anda no espírito, ele anda na carne. Acabe não tem problema com alianças com o mal. Ele vai fazer uma aliança com uma sacerdotisa de Astarote e de Baal. Não, pastor, assim, você tem que entender que se a gente não fizer concessões, a gente não vive nesse mundo. Se a gente não fizer algumas concessões, se a gente não fizer umas alianças aí, alguns pactos aí por fora, não tem jeito. Deixa eu falar para os homens aqui. Talvez sua casa esteja indo para o buraco, enquanto você fica deitado na TV, vendo sabe Deus o quê. Está indo para o buraco. Seus filhos estão assim, ó, indo pelo ralo. Seu casamento se derretendo. E você, como bom Acabe, comendo alguma coisa gordurosa e assistindo futebol. Nossa, mas é que é difícil, pastor. Espírito de Acabe. Espírito de Acabe. É minha responsabilidade discipular os meus filhos. Minha, não é da igreja, não é da escola. Ô irmãos, esse negócio aí das escolas, hein? Sabe o que isso aí mostrou? O quanto os pais estão longe dos seus filhos. Sim ou não, irmãos? Sim, é óbvio que a gente não quer nada dessa loucura, o povo está tudo doido. Eu acho, minha opinião, quanto mais seguro der para ficar, fica seguro. Mas a maior segurança de uma criança é ter um pai e uma mãe presente. Isso é segurança para uma criança. Pai presente. Talvez seu filho seja um órfão de pai vivo, porque o Acabe entregou-se. Não, vai para a escola, sua mãe, a igreja, o pastor, o mimo. Mas ele sempre te vê na hora de dar a cintada, na hora de exigir alguma coisa. Qual foi a última vez que seu filho te viu orando? Orando, você bateu na porta, você estava lendo a Bíblia. Ô filho, o pai está terminando aqui de ler a Bíblia, a gente já conversa. Conheço histórias de meninos que começaram a beber, porque viam mais o pai tomando a cervejinha da sexta-feira, do que o pai orando e lendo a Bíblia com ele. Entendeu? Acabe. Tem um último espírito, e esse é o espírito de Elias. Jezabel é um espírito, Acabe é um espírito, mas Elias também é um espírito. Se Jezabel é dominadora, é manipuladora, é lascívia, se Acabe é um grande covarde, é um grande espírito passivo, Elias opera no poder do Espírito Santo de Deus. Elias é posicionado, irmãos. Elias é profético. Elias é, meu Deus é Jeová. Elias é um poder para que a gente tome posição na nossa vida. Elias é um profeta. Irmãos, Elias é um profeta. Ele chega diante de Acabe e diz assim, ó, não vai chover. E surpresa, não chove. Aí ele chega e fala de novo, agora vai chover. E chove. Aí outro dia ele chega lá, ele parece o mago dos elementos também, né? Agora vai cair fogo do céu. E cai fogo do céu. Se a gente pudesse, irmãos. Fica esperto que se a pessoa do seu lado pudesse, às vezes, se a gente pudesse mandar fogo no povo, os discípulos queriam fazer isso, irmãos, não era? Eles estavam grandão, os discípulos estavam grandão. Senhor, o Senhor quer que a gente mande cair fogo do céu, querendo imitar Elias, irmãos. O que Jesus diz para eles? Vocês estão doidos? Que igreja que vocês estão indo? Fala assim, vocês não sabem de que espírito vocês são. É isso que Jesus diz para eles. Mas Elias é um profeta. Irmãos, a gente tem que andar perto de Deus para fazer essas coisas, sim ou não, irmãos? A gente tem que andar perto de Deus, estar perto do Senhor. Acabe dominado pelo medo, porque atrás de toda pessoa que é passiva, existe um medo de não ser aceita. Eu tenho tentado assim, ser mais humano nas coisas que eu falo, de verdade, irmãos. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu não vou tentar construir isso de uma maneira mais correta. Fala diante dos irmãos hoje, um homem que por muito tempo foi Acabe. É a minha tendência natural, é ser Acabe. Eu, Christian, é o espírito com o qual eu tenho que lutar. A minha tendência natural é evitar o conflito. Eu sempre brinquei com a minha esposa, eu dou um boi para não entrar na briga, e dou uma boiada para sair dela.
não gosto, tem que confrontar, tem que falar. É minha tendência natural, é ser mais Acabe, é pôr na mão de Deus e ver se o Senhor faz alguma coisa. E minha esposa é Elias. Acorda, homem. Sério, eu estou falando sério para vocês. E eu preciso, volta e meia, casa, sai daqui, Acabe, fica aqui o Elias. Fica aqui. É a minha tendência natural. É a minha tendência com a qual eu tenho que lutar para eu começar a me posicionar. E às vezes, irmãos, Deus nos posiciona com coisas simples, como por exemplo, eu não vou citar a casa em que isso aconteceu, que no caso é a casa onde eu moro, mas às vezes Deus usa as pessoas para levantar Elias, coisa simples, irmão. Às vezes a pessoa que você é casada, que eu não vou dizer quem é que aconteceu lá em casa, chega para você e fala assim: precisamos orar mais pelos nossos filhos. Ouviu, Acabe? Você é Elias, você não é Acabe? Tem que acontecer, irmãos. Nós temos que nos posicionar. Deus é Jeová. Acabe é movido pelo lisonjeio, Jezabel é movida pelos direitos. Eu tenho direito a isso, eu vou fazer essas coisas. Jezabel é movida pelo prazer, mas Elias não é movido pelo medo, pelos direitos, pelo lisonjeio, pelo prazer. Elias é dominado pelo Espírito Santo e pela vontade de cumprir a vontade de Deus. Esse é o espírito de Elias, é isso que faz ele ficar em pé. Ele diz: Espírito Santo, faz em mim a tua obra. E o que é que Deus quer? Deus é Jeová. Estava falando sobre cultura com os irmãos. O cristianismo do Novo Testamento, ele não é um cristianismo onde a gente foge da cultura. O cristianismo não é mongerismo tibetano, a gente não se esconde no alto dos morros e tal. Não, Jesus não faz a gente se retrair, Jesus manda a gente ir, irmãos, amém? A gente não retrai, a gente vai, a gente se infiltra, a gente se dissipa, a gente ilumina. Ninguém acende uma candeia e esconde ela. Nós somos o sal e a luz do mundo. Se eu estou lá na minha faculdade, eu tenho que me posicionar e dizer: tudo bem, isso é o que você pensa, mas dá um espacinho aqui para eu falar o que eu penso. Se eu estou lá dentro da minha casa, na festa que o pessoal faz, se eu estou dentro do meu ambiente de trabalho, digo: vocês podem trabalhar assim, mas deixa eu falar o jeito que eu trabalho e naquilo que eu acredito. E a gente só é Elias quando a gente começa a falar e viver, viver e falar. Falar. Aquela conversinha, aquela frasezinha de para-choque e frasinha de Facebook que a gente lia: pregue o evangelho, se necessário for, use as palavras. Isso aí é uma lorota. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Tem que falar, irmão, tem que posicionar. A gente tem que começar a ter coragem de ter os nossos posicionamentos, entrar na guerra da fé. Judas, capítulo 1, versículo número 3, irmão do Senhor Jesus, diz assim: eu estou clamando para que vocês entrem na guerra pela fé. Leia o primeiro capítulo, só tem um na verdade. Leia Judas para você ver a conclamação que ele faz à fé. Mas Elias, pastor, Elias era homem igual a gente. Tiago, capítulo número 5, homem como nós, sujeito às nossas paixões, veio do nada, não tinha formação nenhuma, não tinha grana, não tinha pedigree, não tinha status. Irmãos, Deus é especialista em usar as pessoas para quem o mundo não dá nada. É isso que Deus faz, irmão. Chama o cara lá no meio do deserto, foragido, Moisés, vou usar. Chama Esther, vou usar. Deus, você não sabe o que Deus pode fazer com uma pessoa posicionada. Você não sabe o que Deus pode fazer na sua família quando você se posicionar. Não sabe o que Deus pode fazer no seu trabalho quando você se posicionar. O que Deus pode fazer no lugar onde você está quando você se posicionar. Lute pelos seus filhos, lute pelas suas crianças. Nossas crianças estão sendo tragadas e nós precisamos levantar como Elias e dizer: aqui não, Satanás, tem pai e tem mãe, e aqui a gente vai ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Tem pai e tem mãe, pai e mãe, eles estão debaixo da sua guarda. Irmão, já falei demais, eu falei que eu ia falar pouco. Está debaixo da sua guarda espiritual, estão debaixo do seu guarda-chuva. É por isso que eles devem honra a você, porque eles recebem de você. O que o pai e uma mãe faz é diferente pela vida dos filhos. É hora da gente se posicionar, irmãs. Deixa eu falar um pouquinho com vocês rapidinho aqui, sério mesmo, que a gente não vai se organizar como mulheres de Deus e levantar uma bandeira para a gente começar a combater o feminismo que está comendo a mente das nossas meninas. É sério isso aí, que a gente não vai se organizar e falar: gente, vamos estudar as teses do feminismo e vamos começar a responder isso aqui com a palavra de Deus, porque em nome de Jesus, eu queria dizer para você, filha que está aqui, Deus não te chamou para você ser feminista, Deus te chamou para você ser feminina, uma mulher brilhante, radiante, que vive a imagem e semelhança do Senhor. Não há nada menos feminino do que ser feminista.
Eu não conheço um cara que é apaixonado por uma mulher feminista, fala assim, meu sonho é casar com uma feminista. Não tem. O feminismo é um espírito de Jezabel atuando na mente das mulheres, porque não é só questão de igualdade, é só ler, começa por Simone de Beauvoir, é só ler, não é sobre igualdade, é sobre domínio, é sobre se tornar uma caça superior, é sobre dar ordens aos homens. Vou deixar um livro para as irmãs, leia Ela, a Imagem Dele, da Francine Walsh, extraordinário, Ela, a Imagem Dele. Leia Feminismo e Subversão, da Ana Carolina Campagnolo, esse já é mais machado na lenha. Leia, nós precisamos, porque você pode achar que não, mas entrando na cabeça da sua filha. Todo professor, todo não, né? Muitos professores, o meio que a gente vive, tudo, está construindo isso na cabeça delas. E eu estava dizendo esses dias, assista um documentário, é que ele só tem em inglês, chama-se What is a Woman? O que é uma mulher? Extraordinário, é uma pergunta simples, o que é uma mulher? Não, ninguém sabe mais hoje o que é uma mulher, porque se uma mulher pode ser um homem que se diz mulher, então como que eu luto pelo direito da mulher? Percebe? E aí o pessoal LGBTQIA+, o feminismo, eles têm uma rusga ali entre eles assim, porque não casa, entendeu? Você pode achar que esse pessoal está feliz e que está tudo certo, eles estão tudo perdido, eles estão pedindo, pelo amor de Deus, me aponta o caminho. Irmãos, o caminho é Jesus Cristo. Esse é o caminho é Jesus Cristo. Quando o feminismo entra na mente, o ventre se torna um túmulo. É isso. E filha, seu ventre não é para ser um túmulo, seu ventre é para ser um nascedouro de novos profetas. Amém. Homens abençoados virão de você, mulheres abençoadas virão de você. Irmãs, você, mulher feminina, levante-se em nome de Jesus, levante-se no espírito de Elias e diga, aqui dentro não. Levante-se. O espírito de Jezabel, ele é tão forte, que você vai ver. Sabe quem foi a única mulher que foi soberana no reino de Israel durante 6 anos? A única mulher? Atália. Adivinha de quem era a filha? Filha de Jezabel. Jezabel mandava no esposo, Atália mandava no filho, o filho era o rei, o filho morre, ela faz um esquema lá e ela assume o trono, desonrando completamente a Deus, porque no caso de Israel, mulheres não podiam ser rainhas, só os homens podiam ser reis. Seja Elias, irmão, seja Elias. 4 coisas a gente encerra. Elias andava na presença de Deus, o Deus na presença, o qual eu ando. Você está andando na presença de Deus, irmão? A palavra do Senhor diz no Salmo 91, bem-aventurado aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Para você estar na sombra de alguém, você tem que estar pertinho dela. O Deus ao qual eu ando na presença, anda na presença de Deus, irmão. Anda na presença de Deus, irmã. Ouça a palavra do Senhor. Versículo 2 vai dizer, veio a Elias a palavra do Senhor. É isso. O que você está ouvindo? O que guia a sua vida? O que tem que guiar a nossa vida é a palavra do Senhor. Vamos ser honestos, nós não lemos mais a Bíblia. Leia a palavra, caminhe pela palavra. O que é que a palavra diz? A palavra, de onde que Elias tirou esse negócio de que não ia chover, irmãos? Deuteronômio 11, 16 e 17, não sirva outros deuses, senão eu vou fechar o céu, não vai ter chuva, não vai ter colheita. Elias sabia disso, ele estava operando na palavra do Senhor. Obedeça os princípios de Deus. A história de Elias é extraordinária, diz assim, veio a palavra do Senhor, te apresenta a Acabe, e para onde que Elias foi? Com Acabe. Aí Elias, agora sai daqui e vai para o Querite. Para onde que Elias foi, irmãos? Ribeiro de Querite, seca o Ribeiro de Querite. Deus fala, sai daqui e vai para Sarepta. Para onde que Elias foi? Sarepta. Depois de ficar lá, ressuscitar o filho da mulher, ele fala, agora se apresenta de novo na presença de Acabe. Para onde que ele foi? Na presença de Acabe. Simples assim, faz o que Deus está mandando você fazer. Obedece, não faz igual Jonas. Jonas era um cabeção. A palavra do Senhor diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo, dispõe-te, vai para Nínive, vírgula, e Jonas se dispôs e foi para Tarsis. Está lá na Bíblia, foi parar na barriga de um peixe. Elias não, o que o Senhor falou? É comigo. Irmão, obedece. Obedece. O que Deus está mandando você fazer? O que Deus mandou você parar de fazer? Às vezes Deus está movendo o seu coração, está na hora de orar pelos seus filhos, está na hora de discipular a sua esposa, está na hora de fazer uma campanha de oração, está na hora de jejuar, está na hora de mudar o estilo de vida, está na hora de fazer isso, está na hora de fazer aquilo, está na hora de parar essas coisas. Quando a gente entra no ciclo da obediência, a gente entra no ciclo da bênção,
Por fim, Elias era um homem de oração. Tiago diz, ele orou, o céu fechou, ele orou, o céu abriu. Oração, oração, irmãos. Uma casa onde tem oração é diferente. Uma pessoa que ora é diferente. Hoje é dia de pedirmos ao Espírito Santo de Deus, dizer, me dá poder para eu tomar posição, me dá poder para eu me levantar. Elias é um tipo, encerro, Elias é um tipo no Antigo Testamento. Que é isso? Tipo é uma pequena imagem que aponta para uma realidade maior. Elias aponta no Antigo Testamento para Jesus, ele é o maior dos profetas do Antigo Testamento. Elias desceu das montanhas, Jesus desceu do céu. Elias veio de uma pequena cidade chamada Tisbé, Jesus veio de uma pequena cidade chamada Nazaré. Jesus e Elias foram preparados para o ministério no deserto. Elias recebeu a palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus. Elias era um profeta de Deus, Jesus é o profeta de Deus. Elias se levantou contra uma nação e alguns demônios, Jesus reina sobre todas as nações e sobre todos os demônios. Acabe vendeu a alma para o diabo para destruir Elias, Judas vendeu a alma para o diabo para matar Jesus. Acabe tomou Jezabel como noiva, mas Jesus tomou a igreja como noiva. Elias foi levado ao céu antes de morrer e desceu uma vez no monte da transfiguração, Mateus capítulo número 17. Jesus subiu aos céus e um dia ele também vai descer para buscarmos eu e você. Elias foi usado por Deus para trazer fogo do céu, e Jesus foi aquele que mandou sobre nós o fogo do Espírito Santo, e quem hoje nessa noite pode uma vez mais mandar fogo do céu e avivar os nossos corações e nos levantar na força do Senhor e do seu poder. Amém.